Durante coletiva de imprensa, após reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou a atenção da imprensa para um déficit nos números da vacinação. Lira perguntou por que o governo federal distribuiu 34 milhões de doses de vacinas e o país só tem 18 milhões de doses aplicadas. Lira pediu à imprensa que ajude na cobrança aos governadores, para que possa haver um controle e que a população possa saber de fato como está se desenrolando a vacinação. Assista. Bom dia a todos, bom dia a todas. Como explicitou muito bem o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, esta primeira reunião ela foi muito produtiva no aspecto de se trazer alguns esclarecimentos para o Congresso Nacional, para a população brasileira, vindo do Ministério da Saúde, que é o vetor de toda a orientação, escolhido por nós, pelo Presidente da República, pelo Congresso Nacional, para tratar desse assunto pandemia como tendo a última palavra. Praticamente, pontuando alguns temas, para que fique bem claro, nós estamos com um problema que precisa ser resolvido. O Congresso Nacional, como falou o presidente Rodrigo Pacheco, tem feito as medidas legislativas tentando se moldar a uma necessidade de carência do país para algumas ações, como vacinação, como leitos, como insumos, como toda a infraestrutura que advém do combate à pandemia, numa sinergia muito próxima do ministro Queiroga. Alguns projetos de lei foram votados na Câmara e no Senado, ontem alguns na Câmara, ontem alguns no Senado e hoje mais alguns na Câmara e possivelmente também no Senado da República, que vão dirimir algumas dúvidas. Mas é preciso que a gente esclareça, e essa cobrança tem sido já reiterada por parte do Ministério, e lógico, o ministro chegou praticamente ontem, e nós temos que prestar atenção num dado, principalmente a imprensa. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não esteja vacinando. Nós estamos com um déficit aí de quase 14 milhões de vacinas nos gráficos oficiais. Isso impacta percentualmente e absolutamente na informação dada aos brasileiros. A nossa solicitação é que o Ministério da Saúde forme urgentemente um grupo ainda mais rígido de controle desses dados, porque eu cito um exemplo de um estado que recebeu 3 milhões de doses e só consta a informação de que vacinou 1,5 milhão. O Ministério pode entender que ele tem um estoque de 1,5 milhão e que ele não tem necessidade de vacina, que essa vacina pode ser transferida para outro estado que tenha mais necessidade? Ou o Ministério pode entender que está havendo atraso na informação de vacinação, que prejudica também a nossa avaliação nacional de para onde há necessidade de se enviar vacinas? É importante que a imprensa nos ajude nessa cobrança, que é transferida aos senhores governadores. Eu não acredito em hipótese alguma que tenha nenhum tipo de má vontade ou má fé nisso. Pelo contrário, é o atabalhamento desta crise, desta pandemia ou da burocracia de informação por parte de governos estaduais e governos municipais do retorno dessas vacinas que foram enviadas. É um controle importante sanitariamente, é um controle importante para que a população saiba, essencialmente, o nível de vacinação em que o Brasil se encontra. Nós temos tomado isso como preocupação, ministro, e temos cobrado isso diariamente, para que nós tenhamos informação nesse período. É tudo, né? É onde nós centralizaremos todas as ações diariamente, para que essas ações sejam feitas sempre com a maior amplitude de positividade na cobertura vacinal de toda a população. É fato que o nosso problema é vacinar e esse é o nosso foco, mantendo um contato direto para que a entrega dos IFAs
não deixem de acontecer no Brasil, contato direto com as unidades produtoras brasileiras, acompanhando com todo zelo a dedicação do Ministério da Saúde em aquisição de novas vacinas, em aquisição de insumos, em aquisição de equipamentos. E nesse mistério é que nossa primeira reunião de hoje aconteceu com sugestões, com cobranças, com ideias e com satisfações, para que a população brasileira vá sabendo constantemente o que vem acontecendo. Momento de muita dificuldade, mas que, como disse o presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, é de muita concentração na união de esforços, para que todos juntos consigamos encontrar um único caminho, que é o caminho de superarmos essa crise, que tanto é sanitária como é econômica. Tem uma discussão que inicia-se hoje na Câmara e tem que ser transparente, com a imprensa acompanhando, que é da possibilidade da iniciativa privada também adquirir vacinas, para que o empresário possa vacinar os seus funcionários para manter a sua empresa e o seu negócio de pé, e também extrapolar para o SUS uma quantidade, podendo também extrapolar para a família dos seus funcionários uma quantidade, ou podendo doar 100% para o SUS. Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil, e qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra, e na guerra vale tudo para salvar vidas. Talvez algumas regras de 2, 3 meses tenham que ser modificadas, mas no interesse de um debate amplo, transparente, com a participação de todos, oposição, situação, porque nesse momento todos nós somos congressistas brasileiros que representam as suas cidades, seus estados, a sua população. A Câmara, como o Senado, ministro, estará atenta à disposição para que as medidas legislativas, na medida do possível, possam auxiliá-lo, para que o senhor tenha mais agilidade, mais armas, mais instrumentos, mais ferramentas no combate a esta pandemia. Então, algumas ideias foram colocadas aqui, algumas situações que foi tratado ali dentro foram colocadas aqui. O presidente Rodrigo Pacheco deu uma visão mais ampla. Eu procurei ser mais incisivo em 2 assuntos que eu acho que são essenciais: cobertura maior de vacinação e informação com relação às informações que voltem dos estados e municípios com relação ao percentual e ao número absoluto de brasileiros vacinados. Muito obrigado. E lembrar um pouco desse pequeno livrinho aqui, assim, que muitos não fazem questão de olhar para ele, tá? Alguns até desconhecem ele. Artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí tem aqui incisos 1, 2, 3, 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Trabalho que está sendo negado por vários governadores que estão decretando isolamento social nos seus estados, rompendo, inclusive, esse Estado democrático de direito. Estão construindo verdadeiros estados de sítio, estados de defesa, estado de sítio. Estão sitiando os estados e não deixando que as pessoas trabalhem. As pessoas estão indo às ruas desesperadas para demonstrar sua insatisfação com atitudes dessa natureza. Diz ainda a própria Constituição que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos. Meus amigos, esse Congresso Nacional tem ficado muito calado em relação ao que está acontecendo nos estados. E esse evento da Bahia na última segunda-feira, quando o soldado Wesley foi no desespero para uma praça portando armamento de grosso calibre, né? Não sei por que ele estava com esse armamento, se ele estava com algum problema de estresse emocional, cabia talvez ao comando da corporação identificar isso daí. Mas, enfim, acabou que aquilo dali foi uma gota d'água no oceano de insatisfação da população. Vários estados estão se manifestando, Brasília já se manifestou e vai continuar se manifestando contra esse tipo de isolamento que não está levando a nada.
O isolamento não está conseguindo evitar mais óbitos por conta do Covid. O Covid é silencioso e o Covid pegou todos esses governantes incompetentes que não abriram mais leitos de UTI, que não partiram para a medicação preventiva. Vários médicos estão abordando a possibilidade e a necessidade da medicação preventiva. Então, eu lamento muito, a gente está vivendo esse momento aí. Eu tenho dito que é uma democracia tupiniquim que isso tem sido falado aí. Eu vejo as pessoas falarem, ouço as pessoas falarem sobre democracia e tal. Democracia tupiniquim é o que a gente está vivenciando. Por quê? Porque não se obedece à Constituição. Rasga-se a Constituição no Supremo Tribunal Federal, rasga-se a Constituição nessa casa e rasga-se a Constituição nos estados. A gente precisa parar com isso. A história vai cobrar de nós, de maneira muito rigorosa, a nossa inércia, a nossa incompetência em relação a isso.